Olá, eu sou o Alexandre Bastos e estamos numa série sobre plantação de igrejas. E especificamente, nesse vídeo nós estamos falando sobre os desafios que o plantador e a sua família passam durante a implementação de uma nova igreja, de uma igreja que está sendo plantada. Nós falamos nos vídeos anteriores que esses desafios são inerentes a todos aqueles que estão envolvidos em implantação de igrejas. Nós sabemos que este projeto chamado plantação de igrejas é algo que nasceu no coração de Deus, não é invenção humana, mas algo que Deus decidiu e nos chamou, nos dando a oportunidade, o privilégio de sermos parte desse maravilhoso projeto. Plantação de igrejas, nós cremos que é o movimento mais eficaz na Igreja do Senhor Jesus para fazer discípulos, para alcançar todos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você pode dar uma pausa nesse momento, você aproveite então, se inscreva no nosso canal, dê um like e você também pode ativar as notificações de forma que você seja informado todas as vezes que um novo conteúdo seja postado no nosso canal, para que você nos acompanhe acerca de todos os temas que temos tratado aqui no nosso canal. Bem, no vídeo de agora nós vamos falar sobre as dificuldades da família do plantador de igrejas. Nós vamos falar daquilo que tem acometido dessas dificuldades, que tem acometido, na maioria dos casos, todos os plantadores. É claro que, em alguns casos, esse plantador e a sua família vão ser acometidos de alguns desses fatores comuns. E talvez até mesmo com intensidade diferente. Mas o fato é que nós temos visto ao longo dessa nossa jornada, trabalhando com plantação de igrejas, mentoreando plantadores de igrejas, acompanhando e supervisionando muitas igrejas que foram plantadas nos últimos anos, percebemos que esses fatores comuns são de fato parte inerente das famílias que recebem e atendem ao chamado de plantação de igrejas. Bem, nós falamos que plantação de igreja possui fases e ciclos, principalmente aquilo que diz respeito à vida do plantador e da sua família. Falamos que na fase linear nós temos a visão, nós temos o planejamento e a implementação e temos a aprovação ou as provações, que são os fatores comuns de desafio na vida das pessoas que estão envolvidas com plantação. No vídeo passado, nós enumeramos, fizemos uma lista desses fatores comuns e nesse vídeo agora nós queremos falar um pouco sobre cada um desses fatores comuns e também propor soluções. Não basta apenas identificarmos os problemas, mas nós queremos também propor soluções e principalmente propor superações para você ou para os plantadores de igrejas e a sua família. O primeiro fator que nós listamos é confronto espiritual, guerra espiritual. Isso virá. Nós precisamos lembrar e quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isso significa que há um embate. Isso significa que a plantação de igrejas, ela invade território. Ela ganha território para o reino de Deus. Ela alcança pessoas. A plantação de igrejas, ela toma as pessoas a quem Deus escolheu para si, que estavam perdidas, sem noção e muitas nas mãos do nosso inimigo, do diabo. Plantação de igrejas, então, é esse movimento de resgate, é esse movimento de expansão do reino de Deus. E isso acaba entrando em território inimigo. E quando se faz isso, nós temos certeza que o inimigo vai atacar.
ele vai tentar de tudo para retaliar. Ele estará pronto e, como ele é inescrupuloso, ele não medirá esforços para afetar você, o seu casamento, a sua família, os seus filhos e as pessoas que estão mais próximas de você. Jesus já prometeu a vitória. Porque quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, ele está dizendo que há um movimento da igreja de alcance. Não está falando de que a igreja, no sentido apenas passivo, apenas de aguardar e se proteger do que já está conquistado. Pelo contrário, ele está falando de um movimento ofensivo para conquistar novos territórios. A promessa já foi dada. As portas do inferno não vão prevalecer quando a igreja se estabelece em determinado lugar. Ela vai alcançar as pessoas, mas isso não será sem lutas e sem provação. Porque todo o embate espiritual não é diferente. Ele demanda da nossa parte uma preparação espiritual, de forma que nós estejamos prontos com a nossa saúde espiritual bem para resistirmos às ações do nosso inimigo. Falamos também de outro fator que são as pressões familiares. A plantação de igrejas, por conta de toda a demanda que ela impõe aos envolvidos, ela pode gerar um desgaste nas relações familiares. Ela pode gerar desgaste no casamento, ela pode gerar desgaste na relação com os filhos, ela pode gerar desgaste na relação entre os filhos e todos os familiares. Todos temos desafios familiares, todos nós, todo homem, toda mulher, todo ser humano tem seus desafios conjugais, relacionais, familiares, envolvido ou não em plantação de igrejas. Mas quando nós envolvemos nesse projeto de plantação de igrejas, diante de todas as demandas, responsabilidades que estão envolvidas nesse processo, como já dissemos isso em outro vídeo, as relações podem e tendem a ser mais desgastadas pelo envolvimento que essa família está tendo com essa nova igreja. E são esses momentos que podem se intensificar dentro de casa. Então, saiba disso. Você que está envolvido, ou você que está responsável por pessoas que estão envolvidas diretamente numa plantação de igrejas, precisamos dar uma atenção especial à família. Um atendimento, uma supervisão, um pastoreio, um mentoreamento ainda mais específico para as relações conjugais e familiares deste plantador. Pressões financeiras também é outro fator muito comum na vida dos plantadores. Isso também envolve uma pressão profissional. Muitos plantadores, eles têm a oportunidade, até mesmo o privilégio, de dedicar exclusivamente à plantação de igrejas. São líderes, são pastores que foram disponibilizados exclusivamente para plantar uma igreja. Mas nem todos passam por isso. Há muitos que precisam ter um trabalho, um emprego, de forma a poder trazer o sustento à sua casa. Não é raro que os plantadores de igrejas precisam se sacrificar financeiramente. Acabam fazendo grandes esforços, neste envolvimento, grandes sacrifícios para viabilizar esta possibilidade de plantar uma igreja. Eles precisam viver da fé, eles precisam viver pela fé e muitas vezes enfrentam incertezas, rendas instáveis, são rendas que não têm uma garantia que virão. Elas são incertas, elas são
instáveis. Isso pode gerar certa instabilidade na vida do plantador. Nós sabemos que questões financeiras, elas trazem uma instabilidade à família. Não apenas o plantador. As questões financeiras, dificuldades financeiras, têm sido uma das principais causas de divórcio nos dias atuais. Por muito tempo se disse que a incompatibilidade de gênero sempre seria o fator principal de um divórcio. Mas estatísticas hoje nos mostram e nos provam que a instabilidade financeira, que as dificuldades financeiras têm sido nos principais fatores que têm causado divórcio na nossa sociedade. E isso tem que ser muito bem observado na vida do plantador. É um fardo quando ele precisa se preocupar, e isso pode levá-lo a um desânimo. Então, cuidado com as pressões financeiras, até mesmo profissionais, que elas vão ter o potencial para desestabilizar a família plantadora e levá-la a um desânimo. Outro fator importante também são as expectativas irreais não alcançadas. Primeiro que, via de regra, expectativas são humanas. O que nós, plantadores de igrejas, temos que ter é esperança. Esperança e expectativa são coisas distintas. Esperança é o entendimento do meu espírito que me leva a esperar alguma coisa. Esperar, esperança. As expectativas, via de regra, são aquilo que eu desejo, são as minhas vontades, são as minhas preferências são os meus planos. E plantação de igreja não está ligado àquilo que eu quero, mas aquilo que é a visão que Deus colocou na minha vida ou na sua vida. Então, por mais que os plantadores de igreja são visionários, e é bom que eles sejam visionários, é bom que o plantador de igreja, de fato, tenha uma grande visão e sejam visionários, mas ao mesmo tempo eles têm que ter muito cuidado em não estabelecer expectativas humanas de frutificação e de resultados. O que nós temos que fazer é colocar a nossa esperança na visão que Deus deu. E Deus, sendo o maior interessado na plantação de igrejas, Ele vai fazer cumprir se eu for fiel a Ele. Muitos plantadores correm o risco de se compararem, de comparar a plantação de igrejas que ele está envolvido com outras igrejas. Eles correm o risco de quererem realizar, fazer crescer, estabelecer programas nessa nova congregação, comparando com outras igrejas, comparando muitas vezes com outros plantadores. Isso vai gerar no seu coração, ou no coração do plantador, decepção, frustração, desânimo e crise. Nós precisamos estabelecer os objetivos, as metas, conforme a visão que Deus nos deu, conforme o formato que essa igreja que Deus deu, e não em nos comparar com outros. Deus deu chamado para cada um de uma forma, para igrejas que têm objetivos e metas diferentes, que têm formatos diferentes, localidades diferentes, geografia distinta, público-alvo completamente diferente. Então, cuidado com essas expectativas irreais que você mesmo tem tentado colocar. Eu conheço nessa jornada alguns plantadores de igrejas que entraram em crise e eventualmente abandonaram o projeto porque não viram ou não experimentaram aquilo que eles gostariam de ver ou de experimentar, de crescimento, de influência, de afetação na comunidade, porque não alcançaram isso nesse projeto, nesse empreendimento.
Outro desafio muito comum na vida dos plantadores são as dificuldades com a liderança ou com as pessoas. Plantador de igreja, ele precisa ser habilidoso em lidar com outras pessoas. É um dom necessário na vida do plantador. Ele tem que ter essa capacidade de liderar. Ele tem que ter a capacidade e essa habilidade, esse dom de lidar com a liderança, com a equipe, com seus pares, com os voluntários, com aqueles que estão fazendo parte daquela plantação, para lidar com eles. Porque as pessoas são também complexas. Então é fundamental que o plantador saiba como lidar nas dificuldades, nas demandas, nos conflitos que as pessoas têm. E além disto, além da liderança, nas suas complexidades, nos seus conflitos internos também, tem as pessoas que chegam à igreja. São as pessoas novas que estão vindo, sendo alcançadas, que chegam com toda sorte de problemas, com todas as dificuldades. Pessoas envolvidas em tantas coisas, pessoas com vícios, com dificuldades, pessoas com sérios e graves problemas nas suas vidas. E esse plantador, ele acaba enfrentando dificuldade para lidar com essas pessoas que estão chegando neste momento. E muitos plantadores que estão iniciando o projeto de plantação ou são menos experientes ou não têm habilidade ainda de lidar com essas pessoas, acabam sofrendo isso nas suas relações, tanto com essas pessoas quanto com a liderança, trazendo muitas vezes esse desafio até mesmo para a sua própria casa. Então é muito importante que você saiba que é muito comum, faz parte os conflitos dentro da liderança, as dificuldades e os problemas que as pessoas novas têm quando chegam à igreja e que é de suma importância que você tenha habilidade para lidar com todos esses problemas. Aqui nós listamos, esse é o nosso último, mas como eu disse, há muitos outros fatores que você pode ter passado, ou você sabe que pessoas passaram, então que nós não nos propomos a pensar que são apenas esses fatores comuns, esses aqui são apenas os mais comuns. Mas o que último nós queremos falar é sobre o senso de solidão e isolamento. Esse plantador de igreja, a sua família, ele pode ser afetado por este fator. Ele pode ser afetado com certeza porque ele está no novo ambiente, ele está no novo lugar, lidando com novas pessoas. E é interessante que muitas vezes o plantador de igreja, por mais que ele seja afetado por esse senso de solidão e isolamento, a sua família, sua esposa, os seus filhos podem ser afetados mais ainda. Então, que é necessário ter uma atenção muito grande, não apenas com o plantador, mas principalmente com a família, com a esposa e com seus filhos, que podem estar enfrentando uma crise de solidão e isolamento mais profunda, mais difícil que o próprio plantador. Isso ocorre por uma mudança de bairro, isso ocorre porque tem uma mudança onde não estão mais tão próximos dos seus familiares, dos seus amigos antigos, até mesmo da comunhão com a igreja onde estavam, com os amigos que estavam ali forjados há anos, que estavam com eles regularmente. Agora, um novo lugar, uma nova igreja, torna isso muito mais desafiador, né? Isso pode se instalar de forma muito forte na vida e na família do plantador. Novamente, já enfrentamos muitas situações iguais a esta num processo de plantação de igrejas. Nem todos que vão, eles conseguem superar. E muitos, né, passamos por isso em vários casos onde eu estava à frente de mentoreamento, supervisão de plantadores de igrejas, onde muitas famílias não suportaram o isolamento, os filhos principalmente não se adaptaram à nova igreja por conta de amigos, por conta de familiares,
e eles acabaram retornando, desistindo do processo, mesmo antes que a igreja alcançasse a sua estabilidade. Nós precisamos enfrentar essas dificuldades como parte de um grande pacote. Se nós não assim fizermos, nós vamos passar por um processo de desânimo e desistência. Então, a plantação de igrejas tem muitas alegrias. A plantação de igrejas, ela é repleta de alegria, de celebração, mas ela também possui as suas dificuldades. Se nós não encararmos a plantação de igreja como um pacote daquilo que é a celebração, daquilo que é a alegria, com aquilo que são os obstáculos, aquilo que são as dificuldades, as provações, é bem provável que o plantador pode desanimar, cansar, entrar numa crise, sentir exaurido nas suas forças e eventualmente passar por uma desistência ou até mesmo por um afastamento. Então, quero lembrar a você que é de suma importância que esse plantador, que a sua família, que as pessoas envolvidas nesse projeto estejam saudáveis espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Que eles sejam treinados, capacitados, alertados, estejam cientes que este pacote faz parte desse projeto chamado Plantação de Igrejas. Então, que ele, sabendo disso, ele pode, quando acontecer cada um desses fatores, ele pode superar todos eles de forma a cumprir aquilo que lhe foi proposto por Deus. Nós queremos falar sobre uma estação que vem depois dessa fase, que pode levar o plantador de igrejas ao desencorajamento. Vamos lembrar? Estou falando de visão, falando de planejamento, implementação, provação, e essa fase linear pode te levar na provação para perseverança ou para o desencorajamento. Se isso te levar ao desencorajamento, você pode entrar agora numa fase de crise. Crises podem vir de todas as formas e tamanhos. Essa crise, ela pode ser pessoal ou ela pode ser institucional. Mas ela pode vir. Se você não lidar bem com essas provações, em vez de você entrar no ciclo da perseverança, você pode entrar no ciclo da crise. Esse desânimo e esse desencorajamento pode te levar a um lugar perigoso chamado crise. O plantador e a sua família vão precisar de ajuda nesse momento. Se ela estiver desencorajada e passar agora da fase linear para um ciclo de crise, ele pode entrar numa fase levando até mesmo a uma desistência. Então ele vai precisar de pessoas capacitadas, sábias, eles vão precisar de pessoas de Deus, pessoas que amam sua família, pessoas que amam a igreja, mentores, pessoas que estão dispostas a ajudá-los a superar o desencorajamento e a superar esta crise. Por exemplo, vamos falar alguns exemplos de crise pessoal. Crise pessoal pode ser um desânimo, uma depressão, dúvida a respeito do seu chamado, a incerteza espiritual, conflitos familiares, crises conjugais, crises financeiras, etc. Isso pode ser uma das dificuldades e crise pessoal. Mas também tem as crises institucionais, que pode ser uma crise com a equipe, uma crise com a liderança, isso pode ser um conflito entre os principais líderes, isso pode ser a desistência, o abandono de algum desses líderes importantes que estavam no processo, líderes chaves, por exemplo. Isso pode ser que a igreja entrou numa crise financeira, isso pode ser um pecado na liderança, isso pode ser muitos fatores que trazem essa crise à igreja. Então são crises pessoais e crises institucionais. A verdade é também
que a crise pessoal, a crise do plantador e a sua família, elas afetarão a instituição e trarão também uma crise institucional. E a crise institucional também, ela pode afetar e trazer uma crise pessoal. Então, isso está muito entrelaçado. Esta realidade, ela é muito próxima, ela é quase misturada, apesar de terem origens diferentes. Essas crises, elas são imprevisíveis, mas elas podem ser evitáveis. E a partir disso, se você sabe que essas crises podem ocorrer, então você também sabe que elas podem ser superadas, se você estiver já preparado para quando elas surgirem. Esses fatores, eles virão na família plantadora ou virá na igreja ser plantada. Então, como nós temos sempre dito nos nossos vídeos, plantação de igreja é um projeto complexo. Então é necessário que todas as suas partes sejam planejadas de maneira detalhada, prevendo aquilo que é o inevitável e prevenindo aquilo que é evitável. Ou seja, trabalhar sempre com as possibilidades do que está à frente. Essa crise, uma vez que ela é instalada, nós pensarmos que essa primeira fase linear, visão, plano e implementação, provações, desencorajamento, vem numa crise, e essa crise, nessa descida, nessa descendente dessa estação, pode levar a uma fase de exaustão e uma fase de afastamento. É nesse momento que a família e a igreja estão em grande risco. Porque se ela chegou no ponto mais baixo desse ciclo, é porque agora, a partir dessa crise, se instala uma completa exaustão que pode culminar com uma desistência, um recuo e até mesmo um afastamento. O plantador de igreja, talvez nesse momento, ele está cansado, exaurido, desanimado, sem inspiração. A sua relação com Deus pode ser abalada, as suas emoções instáveis e o seu corpo sofre, adoecido com isso. Talvez há uma situação de pecado que ainda agrava muito mais esta exaustão e esse possível e potencial afastamento. Talvez há um grande problema familiar, que pode ser conjugal, mas também pode ser com seus filhos. E nós sabemos como uma crise conjugal nos afeta. E nós sabemos como uma crise com os nossos filhos, dificuldades deles mesmos, pode também afetar a vida do pai e da mãe. É nesse momento que a igreja pode estar muito fraca e doente. E se faz necessário alguém para ajudar. Se faz necessário um mentor, se faz necessário uma pessoa do qual você confia, do qual você pode trazer as suas confidências, que você vai ser ajudado, porque essa pessoa ama a sua vida, essa pessoa ama a sua família, essa pessoa ama a igreja, ela tem capacidade, ela tem experiência, ela tem conhecimento, ela é uma pessoa madura, uma pessoa sábia, que pode ajudar nesse momento para que evite a crise ser instalada numa exaustão e numa desistência. Mas como a gente pode impedir ou evitar que isso aconteça? Como que a gente pode ajudar esse plantador? Como você, no caso, se for um plantador ou parte de uma plantação de igrejas, o que você pode fazer que te impeça, que te evite de desistir? Está cansado? Tire férias. É uma ótima forma de tirar a pressão. É uma ótima forma de descansar. Não apenas a sua cabeça, não apenas o seu corpo, não apenas o seu espírito, não apenas a sua emoção, a sua alma, tudo.
Tire férias. Lide com o problema que você está enfrentando. Se for pecado, confesse para que você possa superar. Busque ajuda para você e para sua família. Busque ajuda de pessoas que possam te aconselhar, te orientar, te pastorear. Isso pode ser um mentor, isso pode ser um pastor, isso pode ser um líder experiente, alguém que já trilhou esse caminho que você está trilhando. Compartilhe com seus amigos, abra o seu coração, faça um retiro de oração, vai orar, saia do meio desse turbilhão, dessa luta, se afaste um pouco e ore, faça um retiro de oração, busque a Deus, agrade a Deus, busque aconselhamento, busque ajuda profissional, se necessário for. Com essas simples medidas, você pode evitar uma desistência. Não é porque o desencorajamento veio, não é porque as provações são muito pesadas, muito fortes, que isso trouxe desânimo, te instalou uma crise na sua vida, que você precisa desistir. Talvez essa crise vai te levar à superação e não à desistência. Talvez essa crise vai provar a sua fé de forma que você possa experimentar perseverança, constância, firmeza. Então, a crise, ela não é sinal de derrota, mas ela é apenas um ponto mais baixo que você agora pode evitar que isso se acirre, que se aprofunde na sua vida, fazendo ou tomando algumas dessas medidas. Se nada disso der certo, as férias, confissão de pecado, ajuda para sua casa, para sua família, o compartilhar com seus amigos, um retiro de oração, buscar a Deus, buscar aconselhamento, um mentor, um pastor, um líder experiente, maduro, uma ajuda profissional, se nada disso der certo, talvez seja melhor que a sua família passe por um período de afastamento, para que haja cura. Porque se a crise está instalada e você tomou todas essas medidas e não deu certo, você continua ainda exaurido, cansado, desanimado, triste, então talvez esse é o momento de recuar um pouco. É o momento de você buscar restauração e cura. E não há mal nisso, porque pode vir, né, nesse ciclo, nessa estação da sua vida, uma fase de crise, exaustão, mas depois disso você pode ainda, com ajuda, passar por restauração e por cura. Isso não é o final da sua carreira ministerial, do seu chamamento. Isso não é o final. Isso é apenas um momento que se alojou na sua vida que você possa buscar restauração para você. Nós servimos a um Deus de segundas chances. Nós servimos a um Deus que restaura. Deus restaura as nossas vidas através do nosso quebrantamento. Ele nos prepara para servirmos novamente. E o outro momento, a esperança, a cura. A esperança, a cura. Não é o final. Não é porque você desanimou, que você teve dificuldades, que você está desencorajado, que você está em crise, que você passou por uma exaustão, que você passou por um burnout, está muito em moda, né? Falar de burnout, né? Mas é fato, é verdade, isso exaure as nossas vidas, isso cansa, isso pode chegar a um momento muito difícil, mas com a ajuda das pessoas, da igreja mãe, daquele que te enviou, dos seus amigos, dos seus mentores, dos seus líderes, você pode experimentar em Deus uma restauração e uma cura. Talvez seja necessário que uma obra graciosa de Deus seja feita nas nossas vidas, através de um afastamento, de um recuo, mas visando uma restauração e uma cura. E um novo capítulo da sua história pode ser escrito. Um capítulo de frutificação.
um capítulo de voltar a exercer o seu chamado, o seu ministério e a sua vocação. Bem, nós chegamos ao final desse vídeo, que faz parte de uma série. Essa série ela fala sobre como superar os desafios na plantação de igrejas do plantador e da sua família. Essa série que temos compartilhado é baseada e fundamentada numa experiência de 2 décadas, que nós temos lidado e trabalhado diretamente com plantação de igrejas, com recrutamento, com identificação, com treinamento, capacitação, montagem de equipes, montagem de projetos, no envio, na supervisão, no mentoreamento de pastores, de plantadores de igrejas e de equipes na execução desse projeto de plantação de igrejas espalhado por todos os cantos. Então, quando nós falamos de desafios que o plantador e a sua família tem, nós estamos falando de conhecimento de causa. Nós estamos falando daquilo que nós temos feito e realizado já há tanto tempo. Falamos dos desafios que são comuns, dos fatores que atingem as casas de plantadores de igrejas e como a gente pode superar cada um deles. Bem, nós encerramos esse vídeo agora. É uma boa oportunidade de você se inscrever no nosso canal. Você pode dar um like e você também pode ativar as notificações de forma que seja informado sempre quando um novo conteúdo for postado no nosso canal acerca de plantação de igrejas ou qualquer outro tema que temos com tanto carinho preparado para você. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo e no nosso próximo vídeo nós queremos falar da superação desses desafios, desses fatores comuns na vida dos plantadores. Então nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!